work of art. Won't you write your story in my heart? Write your story, write your story. Olá, preciosidades! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe um tema que eu acho muito bom de ser falado, porque muita gente tem dúvida e muitas pessoas anseiam por isso, né? É possível ouvir a voz de Deus nos dias atuais? Será que é possível ouvir a voz de Deus nos dias atuais? Um Deus que é tão santo, né? Um Deus que é tão poderoso. Será que nós humanos, pecadores, temos esse privilégio de ouvir a voz de Deus nos dias que nós vivemos hoje? Pessoal, quero dar uma boa notícia para vocês. Sim, é possível ouvir a voz de Deus nos dias atuais. Eu vou me basear aqui, eu gosto muito de me basear na Bíblia, né? Aliás, para tudo eu me baseio na Bíblia, porque nela contém tudo para a nossa vida. Então a Bíblia ela contém tudo para nossas vidas. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Eu vou ler aqui no livro de João, no capítulo 10 e o verso 27, que diz o seguinte: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Aqui é uma passagem bíblica que Jesus fala: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me seguem, né? Com certeza nós que somos ovelhas de Cristo, nós conhecemos a voz do nosso pastor, né? Que é Jesus. Nós conhecemos a voz de Deus. Nós conhecemos a voz de quem nós servimos. Então Jesus, ele colocou esse verso de uma forma assim poderosa para nós, né? Porque esse verso ele serviu no passado, na época de Jesus, mas ele também serve para nós hoje. Pessoal, Jesus, ele jamais vai abandonar as suas ovelhas e jamais ele vai deixar de falar com as suas ovelhas. Deus, ele pode falar conosco de muitas formas. Deus pode se comunicar com seus filhos de várias formas. Nós podemos falar com Deus através da leitura da Bíblia, né, que é a boca de Deus falando na terra, a Bíblia. Nós podemos falar com Deus através da nossa oração e podemos ouvir Deus através da Bíblia. Nós podemos ouvir Deus também através das nossas orações. Nós podemos falar com Deus e podemos ouvir Deus. Também podemos ouvir Deus através de situações. Muitas vezes Deus permite acontecer algumas situações na nossa vida para que a gente possa enxergar que Ele está no controle, que Ele está falando conosco através daquelas situações. Essas situações, elas são individuais, né? Deus pode falar conosco individualmente através de situações, certo? Aí você vai e pergunta: Célia, será que Deus pode ainda falar conosco literalmente? Literal, como eu estou ouvindo você aqui, como eu estou ouvindo um amigo do meu lado? Gente, essa é uma forma bem mais difícil de acontecer, mas eu não vou dizer que não acontece. Acontece sim. Deus, ele pode falar conosco literalmente. Eu tenho um testemunho muito forte, que é o testemunho do meu esposo. É tremendo o testemunho dele. Ele fala que ele foi criado sem o pai, né? Então ele não tinha o pai para ter o acompanhamento desde a infância até a fase da adolescência. E ele sofria muito com isso, porque ele via as crianças indo para a escola com seus pais, no dia dos pais as crianças presenteando os seus pais, e ele não tinha isso porque ele tinha sido criado sem o pai, né? Apenas com a mãe. E ele relata que um certo dia, né, depois que ele já tinha conhecido Jesus, que ele andava buscando muito, que ele jejuava bastante, naquele período ele estava num período de jejum muito grande, né, de consagração a Deus. Não que ele não faça hoje, ele faz sim, mas nessa época ele estava se dedicando bastante ao ministério, né, até porque ele não era casado. E nesse período ele estava se dedicando muito à obra de Deus, exclusivamente à obra de Deus. Então, praticamente todos os dias ele fazia jejum. E um certo dia ele estava no quarto dele, né? Ele falou que ele estava muito triste nesse dia, abatido. Ele ficou pensando: poxa vida, todo mundo tem um pai, menos eu. Não tive a oportunidade de ter um acompanhamento do meu pai. Ele disse que começou a vir aqueles pensamentos, né? E nós sabemos que Deus sonda os nossos pensamentos.
Deus, ele conhece a intenção do coração e da nossa mente. E ele falava isso, né, no seu coração, na sua mente. E ele disse que estava no quarto muito abatido, muito triste. E de repente ele disse que ouviu uma voz nítida, audível, né? Não foi uma voz na mente nem no coração, não. Foi uma voz audível. Ele disse que a voz dizia assim: eu sou o seu pai. Nossa, quando eu falo isso eu sinto tremendamente a presença de Deus. Eu sou o seu pai. Então Deus naquele momento se revelou a ele de uma forma amorosa, grandiosa e poderosa para falar que ele era o pai dele. Que ele, Deus, era o pai do Wagner. E essa experiência, meu esposo, ele traz até hoje muito forte. Foi uma experiência muito marcante para ele, que realmente é sobrenatural. Então, existem sim circunstâncias em que Deus pode sim falar ao homem. Circunstâncias específicas, né, que nós não podemos dizer, mas que pode acontecer, pode sim. Eu nunca ouvi a voz de Deus literalmente audível no meu ouvido. É claro que eu anseio, eu peço a Deus que Ele fale comigo um dia assim. É claro que eu quero várias e várias experiências com Deus, porque isso é muito bom, enriquecedor para a nossa vida espiritual, tremendo. Mas eu não ouvi. Eu já tive outras experiências da voz de Deus, porque Deus também pode falar ao nosso coração. Vocês viram algumas formas que Deus pode falar, que eu falei no início, que é através da leitura da Bíblia, através da oração, e Deus pode também falar ao nosso coração, através das circunstâncias, também das situações, mas também através do nosso coração. Ele pode falar no nosso coração e na nossa mente. E isso também é a voz de Deus. O discernimento que nós temos se é a voz de Deus ou não é a questão de você ser ovelha de Cristo, que é se você se considera uma ovelha de Cristo. Você é uma pessoa que busca a Deus, é uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que ama as coisas de Deus, uma pessoa que vive uma vida de consagração a Deus, não tem porquê a voz que você ouvir não ser a voz de Deus. É claro que o inimigo ele confunde, mas a ovelha conhece a voz do seu pastor. Jesus mesmo colocou aqui nesse verso que eu li: minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, automaticamente, também nós vamos conhecer a voz de Deus, certo? Aconteceu comigo também, eu tive algumas situações em que eu ouvi a voz de Deus muito forte e muita gente pode não acreditar, né? Não estou aqui para fazer você acreditar nos meus vídeos e acreditar no meu testemunho, não. Eu estou aqui para contar o meu testemunho. E as pessoas que quiserem reter esse testemunho para a sua vida como experiência, para somar, para você saber que você também pode, isso é muito válido. Agora, aquelas pessoas que não acreditar, descartar, não tem problema, porque cada um de nós tem o livre-arbítrio de aceitar algo ou não. As coisas que eu conto aqui, os meus testemunhos, são testemunhos verdadeiros, porque a gente não pode mentir com o nome de Deus. Traríamos grandes maldições para a nossa vida se nós estivéssemos falando coisas que não são verdades, né? A mão de Deus, ela pesa. Então, eu sou muito temente a Deus. Não traria jamais coisas que fossem irreais, não traria mentiras, né? Principalmente porque eu sei que eu tô levando isso para muitas e muitas pessoas. É algo sério. Então, pessoal, o que aconteceu? Como eu falei em vídeos passados, quem acompanha o meu canal sabe, eu não conseguia engravidar. Os médicos já tinham dito que eu não ia engravidar, que eu não podia, e já tinha feito a reunião com a família, que não era para me tentar mais. Eu já havia tido 2 abortos, meu organismo não segurava a criança. Às vezes a criança crescia, como foi da segunda vez, a criança cresceu, era um menino e morreu na barriga ainda. Então eu tinha toda essa dificuldade, e eu já falei pra vocês, né, em vídeos passados, que eu fui no monte e Deus falou comigo. Nessa questão aqui, Deus falou comigo através de sinais. Deus também pode falar conosco através de sinais. O que Deus fez no monte? Deus acendeu as sarças. Eu fiz prova de Deus. Eu falei assim: Senhor, o último dia de campanha no monte que eu estava orando, eu falei: Senhor, se o Senhor está ouvindo minha oração, se o Senhor está ouvindo meu pedido, se o Senhor está ouvindo o pedido, o anseio do meu coração, que o Senhor me dê um sinal.
Nesse momento meu esposo orou comigo e as sarças acenderam no chão, né? Literalmente as folhas acenderam. É uma forma de Deus falar conosco também, através de sinais. Deus falava muito no tempo da Bíblia lá, com as pessoas, com o povo de Israel, através de sinais. Então, isso é muito importante também. Mas só que nessa questão, Deus não só falou comigo através desse sinal. O que aconteceu? Daí, passou alguns meses, então eu viajei para São Paulo com meu esposo. Eu vim para São Paulo para conhecer a família do meu esposo, né? Que até então eu não tinha conhecido ainda. E quando eu cheguei aqui, um certo dia, eu estava no quarto muito triste, estava batida. E meu esposo de repente parou, olhou pra mim, me abraçou e disse assim: amor, não fica triste. Eu falei: por quê? Como é que você sabe que eu tô triste? Ele disse: você tá triste, mas Deus me deu uma visão agora. Não se preocupe, você vai ter uma menina. Ele me falou dessa forma, gente: você vai ter uma menina e essa não vai morrer. E eu falei: amor, como é que você tá falando uma coisa dessa? Ele disse: Deus me deu uma visão agora. Então Deus pode falar conosco também através de visões, através de sonhos. Então eu não posso limitar a Deus que existe só 3 formas de Deus falar, só 2 formas de Deus falar, só uma forma de Deus falar. Gente, Deus ele é grandioso, onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode falar de várias formas. Eu não vou aqui limitar a Deus e falar as formas que ele pode falar. Eu posso dar algumas formas que ele pode estar falando ao homem. Mas existem várias e várias formas que Deus pode falar ao homem, que Deus pode estar falando ao homem, certo? Quando eu digo homem, ao homem e à mulher. E aí, pessoal, passou alguns dias e nós fomos visitar uma amiga do meu esposo. Essa amiga do meu esposo, ela é uma mulher de oração, sabe? Uma missionária, a missionária Sandra. Mulher de oração, uma mulher mesmo de Deus. E a gente foi na casa dela. Quando a gente chegou na casa dela, gente, ela não conhecia nada da minha história. Eu não conhecia ela, foi a primeira vez que eu vi ela. E quando ela olhou pra mim, ela disse assim: eis que Deus manda te dizer que o teu sofrimento acabou. Hoje o teu sofrimento acaba. Porque Deus tem ouvido o teu clamor. E as perdas que tu teve, Deus vai restituir. E para tu saber que é Deus na terra, Deus vai te dar uma menina e essa não morre. O inimigo vai tentar tirar a vida dessa menina, mas ele não consegue, porque essa é projeto de Deus. Gente, eu tô sentindo tremendamente a presença de Deus quando eu falo isso, porque foi real, literal. Deus falou comigo através da boca daquela mulher. E até então eu não acreditava nessas coisas, né? Eu saí meio assim, mas ela me falou de uma forma tão assim profunda, tão com convicção, que eu guardei no meu coração aquilo e eu me agarrei àquela promessa. Eu disse: nossa. E ela ainda falou: pra tu saber que é Deus na tua vida e que é Deus que tá mandando te dizer, vai ser uma menina. Espera aí, daqui a poucos meses Deus vai te dar. E naquela noite, nós fomos para a igreja juntamente com ela. A presença de Deus foi tremenda na igreja. Deus falou muito comigo. Deus falou através daquele verso que Deus falou a Jeremias. Antes que se formasse no ventre da tua mãe, eu te chamei. Aquele verso que fala do chamado de Jeremias, né? E Deus falou para mim que me conhecia desde o ventre da minha mãe. E aquilo serviu para mim fortemente. Eu senti muita presença de Deus. Nós também fomos em uma festividade de uma igreja, de uma grande amiga do meu esposo, que por coincidência também se chama Sandra, pessoa maravilhosa que eu amo do meu coração, uma pastora Sandra. Eu chamo pastora porque ela é esposa do pastor, né? A gente geralmente chama então a pastora Sandra, a esposa do pastor. Ela é esposa de um pastor também, amigo nosso. Nessa festividade, ela ungiu o meu ventre e ela não sabia que a outra Sandra tinha profetizado. E ela ungiu o meu ventre e ela disse: teu ventre está ungido, está preparado para receber o que Deus vai te dar. Ela disse desse jeito também. Pessoal, para honra e glória de Deus, passou poucos meses e eu engravidei. E quando eu engravidei, eu já sabia o que era, porque Deus havia falado comigo de muitas formas. Deus havia falado comigo através da palavra, a Bíblia,
Deus havia falado comigo através da oração que eu fiz no monte, ele respondeu através das sarças do meu propósito, campanha que eu fiz no monte com meu esposo. Queria que Deus abrisse a minha madre e me concedesse filhos que eu não conseguia gerar, como os médicos diziam. E Deus falou comigo através de mulheres de Deus e através da boca do meu esposo. Então foram muitas formas. Deus falou comigo através da palavra, através da minha oração. Deus falou comigo porque eu sentia no meu coração. Deus falou comigo através da profeta de Deus, da mulher de Deus, que falou para mim, das duas profetas. Falou através da boca do meu esposo, que é um homem de Deus. Nesse caso, Deus revelou através de uma visão. E nessa visão foi muito interessante que meu esposo viu como é que era minha filha, ele descreveu como é que ela era para mim nesse dia. E da mesma forma, minha filha é hoje. Ele viu minha filha na visão mais ou menos com 3 anos de idade, eu andando com ela. E Deus estava mostrando daquela forma na visão, daquela forma tão forte, para Deus falar que ela não ia morrer, porque ela ia passar pelo vale da sombra da morte quando ela nascesse. Como a minha filha ia passar pelo vale da sombra da morte, Deus estava mostrando para mim e para o meu esposo que ela não morreria, que ela cresceria, né? Deus mostrou ela para ele na idade mais ou menos de 3 anos. E quando eu estava nos hospitais com ela lá cheia de aparelho, muito doente, eu lembrava da promessa, eu dizia, essa não morre. E os médicos, essa aí vai morrer, essa daí não tem jeito, essa daí não chega, essa daí não passa de um mês. E passava 2 meses, 3 meses, o médico, essa daí não passa de 3 meses, não vai passar de 4 meses, não vai passar de 2 anos, se chegar até 6 anos é milagre. Gente, hoje minha filha está com 6 anos e quando Deus fala, ele cumpre. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando Deus fala, ele cumpre. E as suas ovelhas ouvem e entendem a sua voz. Quando Deus falar com você, você vai entender que é Deus. Se você for ovelha de Cristo, se você se considera ovelha de Cristo, você vai entender a voz do seu pastor, você não vai ter dúvida que é Deus. Gente, existem outras experiências também que depois eu vou contar pra vocês. Eu acho que eu vou fazer o 2º vídeo sobre a voz de Deus, pra vocês também entender que Deus, ele fala realmente. Pessoal, quem gostou desse vídeo, não esqueçam de se inscrever nesse canal. Deixe seu like, ative o sininho das notificações. Deixe os comentários para me saber as experiências de vocês sobre a voz de Deus. Se vocês já tiveram experiências, se vocês não têm experiências, se vocês não tiveram experiências, se vocês querem ter experiências com Deus, se vocês querem ouvir a voz de Deus, qual a forma que Deus falou com você, qual a forma que Deus falou e se revelou a você. Então, coloque nos comentários que eu leio todos os comentários e eu respondo também. Garanto que eu respondo todos os comentários. É isso aí, pessoal. E eu trouxe essa mensagem para o seu coração, para você saber que você não está sozinho nessa terra, que Deus, ele existe, ele é presente na sua vida, por mais que as circunstâncias pareçam difíceis, impossíveis de ser resolvidas, Deus, ele existe e ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, por mais que nós não acreditamos que Deus está no controle, ele está. Então, se você tem um problema, se você tem algo para Deus resolver, que só Deus pode resolver, alguma enfermidade impossível, algum problema impossível humanamente de ser resolvido, entregue na mão do Senhor, descansa. Uma das coisas principais que nós devemos fazer para ouvir a voz de Deus, a voz do nosso pastor, é descansar. Ore e descanse no Senhor. Porque não adianta você orar e ficar desesperado puxando o cabelo, desesperado correndo para um lado e para o outro. Não. Se você orou, se você entregou para Deus, descansa. Que Deus ele vai cuidar do teu problema e vai resolver o teu problema. Tá certo? Beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.